Diga assim comigo: Espírito Santo, nesta noite eu vim à tua casa para receber um alimento teu para a minha vida. Fala comigo, não deixa eu sair daqui como eu cheguei, mas eu espero que a tua graça maravilhosa alimente a minha vida, a minha alma. E para que isto aconteça, usa o teu filho Carlos, que ele seja o teu instrumento esta noite para abençoar a minha vida. Libera sobre ele uma unção, uma graça abençoada por ti, que ele transmita algo dos céus para nós. Nós já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, vai bem com vocês? Animados, alegres? Aleluia! Oh, glória a Deus! É bom ver povo de Deus animado e alegre. Você tem Bíblia? Diga amém. Sim, amém. Então pega a sua Bíblia aí, vamos exercitar. Abra no Evangelho segundo nos escreveu Lucas, no capítulo de número 5. Lucas 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E disse a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. Somente até aí. Nesta noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar no nosso coração. Quando o Espírito Santo me levou a esta palavra, me chamou a atenção a figura de Pedro, ele trocando, dando o seu barco, entregando o barquinho dele para Jesus. O que me chamou a atenção é saber que nesta troca que Pedro fez, talvez um pouco contrariado, talvez um pouco triste, essa troca fez o que mudasse não só a vida dele, mas mudasse a vida de todas as pessoas que estavam perto de Pedro. Nesta noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar do nosso coração de tal maneira que a gente possa entender que às vezes o pouco que nós temos, o pouco que nós somos, mas quando nós entregamos e confiamos esse pouco nas mãos de Deus, Ele é capaz de fazer uma multiplicação tremenda e nos entregar de volta aquilo que nós mais almejamos na vida. Amém? Levante a sua mão assim para o céu. Espírito Santo, mais uma vez, ó Pai, eu quero te louvar, te agradecer pela tua palavra, meu Deus, colocada no meu coração. Eu te peço também, ó Pai, fala conosco, fala comigo, fala com cada um dos teus filhos nesta noite. Ó Pai, enche-nos, ó Deus. Nós precisamos tanto que o Senhor fale conosco, ó Pai. Ouvir a tua voz, meu Deus, nos tira os temores, os tremores da nossa alma. Ouvir a tua voz consola, meu Deus, o nosso coração ferido. Portanto, fala conosco, ó Pai, nesta noite, te pedimos, em nome de Jesus precioso. Amém. Podeis assentar. Esta palavra é uma palavra muito comentada, muito falada, muito pregada, muito anunciada.
eu vejo aqui uma experiência de um homem. Esse homem, Pedro, homem de Deus, mas um homem que não conhecia a Deus. Quando nós vimos esse contexto histórico, quando Jesus chega nesta praia, nós temos que entender um pouco o que isso significava. Pedro, nesse lago de Genezaré, mar da Galileia, Tiberíades, mar de Tiberíades, ele ficava numa região, a região mais pobre de Israel. As regiões do sul eram regiões riquíssimas, as regiões intermediárias eram mais ou menos, mas a região do norte, aonde que Pedro morava, aonde ficava a Galileia, era a região mais pobre que existia, feita de homens rudes. Somente estavam ali aquelas pessoas que não conseguiam nada, aquelas pessoas que não tinham nenhum tipo de instrução, aquelas pessoas que ficavam a segundo plano, porque elas não tinham outra opção a não ser ficar ali junto daqueles. E especificamente, aquela região era praticamente uma região pesqueira. Ela banhava praticamente ali 9 cidades. Aquele mar da Galileia banhava 9 cidades ali, com as suas águas. Na realidade não era um mar, simplesmente um lago que se formou. Mas esse lago foi onde aconteceu os grandes milagres que Jesus realizou, foi ali naquele lugar. Jesus estava então passando, mas a Bíblia diz que ele encontra os homens numa situação esquisita, estranha. Preste atenção, aqueles homens tinham Pedro e juntamente com seus companheiros, eles tinham uma necessidade primeiro, uma necessidade física e depois uma necessidade financeira. Eles tinham que não só suprir as suas casas, porque era a única coisa que eles faziam e sabiam fazer, era pescar. Era a única coisa que dava dinheiro ali para eles pegarem os peixinhos deles e venderem nas regiões, ali nos mercados. Se não vendessem nas 9 cidades ali, levavam para o mercado de Jerusalém, supria o mercado de Jerusalém, onde tinha o povo abastado. Mas quando acontece essa situação, foi algo diferente, porque eu imagino que se não tinha peixe naquele momento, essa quantidade de peixe, porventura, deve ter vindo diminuindo também ao longo dos tempos. E Jesus chega num momento histórico para aquele homem, no qual a Bíblia diz que ele estava sentado juntamente com seus companheiros, e eu vejo uma multidão inteira. Imagina Jesus indo, imagina Jesus chegando de manhãzinha, bem de manhã, talvez nascendo o sol ainda, e Jesus chegando, uma multidão atrás dele, ele caminhando nas praias, ensinando, conversando. E quando ele vai andando, ele vê aqueles homens largaram seus barcos e estavam agora sentados e fazendo a coisa mais terrível que tinha para eles: lavar as redes. A Bíblia diz que eles estavam lavando as suas redes. Lavar as redes seria muito bom se a noite tivesse sido um sucesso. Lavar as redes teria sido muito bom se a pescaria tivesse sido maravilhosa. Então, que coisa boa é nós, às vezes, pela manhã, lavarmos as redes. Mas não, eles estavam fazendo um trabalho ali, um trabalho terrível, um trabalho naquele momento ali, um trabalho vergonhoso, porque as pessoas que seguiam Jesus eram as mesmas pessoas também que conhecia Pedro e conhecia os outros. Aquelas pessoas que estavam atrás de Jesus eram os companheiros, amigos de Pedro, que no dia a dia estavam ali também, juntamente com outros de outras cidades, é claro. Mas quando aquelas pessoas chegam naquela praia, o que elas estão vendo é um momento de humilhação terrível para um homem e para as pessoas que ali estavam. Aquela multidão estava vendo ali talvez a última coisa de um fracasso.
de uma noite fracassada, de um negócio mal realizado, de um sonho incerto, algo que não deu certo. Aquelas pessoas estavam caminhando e estavam visualizando, os seus próprios olhos estavam contemplando um homem de cabeça abaixada e fazendo ali o seu sinônimo de fracasso. Eu não vou largar a rede aqui porque quem sabe, mais na frente ela pode me ser útil ainda. Eu vou arrancar essas pedras, vou tirar o que tem nelas aqui, mas eu vou continuar, eu vou ter que perder esse precioso tempo. E a Bíblia diz que Jesus chega naquele momento. Vocês já notaram que quando as coisas estão boas, é tão bom nós testemunharmos, não é? Quando tudo vai bem, é tão bom testemunhar. Imagina se Pedro, perto daquela multidão, a multidão chegando e Pedro com as redes lotadas de peixes, os barcos lotados de peixe, e as pessoas olhariam para ele e diriam, apontariam o dedo para ele e diriam assim: Pedro, mas tu é o cara, hein, rapaz? Rapaz, mas tu é o cara, igual você não tem. Conta para nós o segredo do seu sucesso. Conta para nós, porque nós não conseguimos realizar as coisas que você faz. Nós às vezes olhamos, Pedro, você, mas nós não conseguimos te imitar, porque você faz isso bem demais. Seria tão bom se a gente pudesse sempre ter um testemunho desta maneira. Mas quando aquela multidão chega ali, o peixe era o símbolo do fracasso para Pedro. O peixe simbolizava tudo o que ele sonhava e que ele não teve. O peixe simbolizava, as pessoas passavam para ele, talvez os amigos chegaram perto dele, e ele tentando se esconder. Eu imagino, vejo essa cena, talvez Pedro de cabeça baixa, não querendo conversa com ninguém, nervoso, irado, não querendo saber de conversa com ninguém, e alguém lá do meio, um amigo, perguntava: e aí, Pedro, como é que foi a pescaria? Cadê os peixes? Cadê os peixes? Às vezes nós e as pessoas olham para nós e não veem os peixes, e nós queríamos muito que os peixes estivessem ali. Nós gostaríamos demais que as nossas redes estivessem cheias, mas elas olham: cadê o peixe? As pessoas às vezes olham aquele pessoa que às vezes recém-formado, a pessoa saiu da faculdade cheio de sonhos, cheio de expectativas, agora chega num lugar, manda um currículo, não tem, manda outro, não tem, manda para outro lugar, não tem emprego, e as pessoas começam a cobrar e olhar para ele e dizer: cadê o peixe? Aonde está o seu emprego? Você não formou? O empresário, a empresa não vai bem, você tira um financiamento do banco, porque você imagina que com o financiamento vai ser a solução dos seus problemas. Você vai lá no banco, tira um financiamento, e as coisas continuam dando errada, e as pessoas olham para você querendo o peixe. Como que vai a empresa? Ah, Deus sabe. Mas você não tirou um financiamento agora, esses dias? Às vezes os nossos sonhos e as pessoas, as multidões, estão vendo às vezes um momento de fracasso nosso, que nós gostaríamos que ninguém soubesse, mas que às vezes está no rosto de todas as pessoas. Nesse momento, às vezes, nós
entendemos o que é a compaixão de Deus. Entendemos que quando nós estamos para baixo, cabisbaixos, entendemos que quando nós estamos lá no fundo do poço, nós entendemos o que Deus sente em relação às vezes a nós. Tem uma palavra do grego que para definir compaixão, que chama splanchnizomai. Talvez se você não é da área médica, você não vai saber o que significa essa palavra. Cientificamente é esplanctologia. As pessoas que estudam o interior são aquelas pessoas que abrem e dessecam cadáveres, dessecam aves, dessecam animais, para ver o que tem lá no interior, para ver como que está as entranhas. É a mesma coisa, é a mesma compaixão que Cristo nos olha quando Ele nos vê, quando os nossos sonhos às vezes estão lá para baixo, estão detonados, nós não conseguimos sair do lugar. É com essa mesma compaixão que Ele nos olha para mim e olha para você, e Ele sente as nossas dores, como com esta palavra splanchnizomai. Ele sente as dores nas suas entranhas, aquilo que nós estamos sentindo. O próprio Cristo sente isso nas suas entranhas. Essa mesma mensagem aqui, esse mais ou menos parecido com isso, alguém pregou, falando de alguém que estava puxando a rede sem nada. Há uns 10 anos atrás, 2003, 2004, eu me vi desta maneira, alguém pregando, e eu sentindo desta maneira, sozinho, solitário, com medo do futuro, e com uma rede suja nas mãos, uma rede para limpar, uma rede que, ao invés de arrancar folhas dela, da rede, eu tinha que tirar dívidas. Ao invés de pau, tinha que arrancar duplicatas. Ao invés de coisas lodo, de coisas sujas, só sobrava, parece que uma noite escura, só sobrava a desesperança, só sobrava o medo, e tendo que confiar num Jesus que me estendia a mão, no meio do deserto, mas tendo que confiar, e Ele dizendo: não temas. Às vezes as nossas redes estão sujas, às vezes nós estamos sentados, tirando gravetos, tirando lodo, tirando folhas, sem esperança. Assim como nesse tempo atrás, eu tive que confiar, colocar à prova, e com a mão estendida, confiar que eu sairia daquele deserto. Pedro, ele estava talvez de cabeça baixa, ele ignorou a multidão inteira, mas ao mesmo tempo ele ignorou Jesus também. Ele fixou a sua mente no seu problema, que era a falta de peixe. Muitas pessoas estão desta maneira,
Muitos de nós, às vezes, em determinados momentos da nossa vida, nós nos comportamos exatamente desta maneira. Nós focamos exatamente nos nossos problemas. Oramos, jejuamos, parece que fazemos tudo certo, mas a rede continua vazia. E para Pedro, parece que ia ser pior, porque chegou Jesus que ele já tinha ouvido falar. Jesus começando o seu ministério. Jesus chega naquele momento mais da derrota de um homem, que é na vida financeira. Mas Jesus chega para Pedro e, para piorar as coisas, ele lavando as suas redes, doido para ir embora, para sair do meio daquela multidão, Jesus chega para ele e pergunta assim: de quem que é esse barco? Alguém aponta para... é dele. E Jesus fala assim para Pedro: Pedro, me empresta o seu barquinho. Jesus já fez isso com você? Jesus, quando você não tinha nada para oferecer, Ele já chegou para você e já te pediu: me empresta o seu barquinho. Nosso barquinho pode ser as nossas habilidades, pode ser o nosso dinheiro, pode ser a nossa fé, pode ser emprestar a nossa casa para um grupo familiar, pode ser alguma coisa, qualquer coisa. Mas Jesus chega para ele, Pedro empresta o barquinho para Jesus. E nós, nos momentos de angústia e de aflição nossa, o que nós estamos emprestando para Jesus? Quando Jesus empresta aquele barco, a vida dele muda, transforma. A vida dele nunca mais foi a mesma, mas ele teve que ter fé para emprestar aquele barco para Jesus. Ele poderia dizer para Jesus: não, eu estou cansado, eu estou chateado, e não quero conversa agora, eu estou indo embora, pega de outro. Por quê? Porque naquela região, segundo Flávio Joséfo, tinha mais ou menos 4.000 barcos pesqueiros. 4.000. Jesus chegou, Jesus conhecia as aflições de Pedro, Jesus sabia as necessidades de Pedro, e Jesus chega exatamente no barquinho de Pedro e pede no barquinho dele para entrar. Talvez Jesus, nos nossos barquinhos, de alguma maneira, em algum momento da nossa vida, o Senhor vai requisitar o nosso barquinho. Jesus vai pedir o nosso barquinho emprestado, porque Ele sabe da nossa necessidade. Não é porque Ele precisa do meu barco ou do seu barco, mas Ele sabe que eu e você, nós nas mãos dEle, e sabendo que nele nós podemos todas as coisas. Levante as suas mãos para o céu e dê glórias a Deus. Ele pediu para que o barco afastasse um pouco da terra. Jesus entra no barco de Pedro, e a primeira coisa que ele faz é pedir para Pedro: afasta um pouco da terra. Se a gente colocar isso espiritualizar esse texto, o que é afastar um pouco da terra? O que é nós afastarmos um pouco da terra? A terra fala de condição humana, a terra fala de
ajuda própria. A terra fala de consolo entre iguais. A terra fala de dependência nossa ou dependência de outras pessoas. Mas Jesus entra no barco de Pedro e diz assim: olha, afaste um pouco da terra. Às vezes o nosso problema é porque nós não conseguimos afastar um pouco da terra. Nós ficamos tão ligados nas coisas da terra, que tudo nosso, todas as nossas soluções, todas as respostas às quais nós buscamos, elas têm que vir da terra. Nós falamos que acreditamos em Deus, nós falamos que acreditamos em milagres, mas a hora que nós precisamos de um milagre, a primeira coisa que nós fazemos não é dobrar os nossos joelhos para Deus. A primeira coisa que nós fazemos é pensar em alguma estratégia humana para sair daquela situação. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? É o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela estava pertinho da salvação. Por que ela foi olhar para trás? O coração dela batia. Ela estava caminhando em direção à salvação, sair do deserto, entrar na bênção, entrar no lugar da promessa. Mas a Bíblia diz que ela olha para trás. Mas por que ela olha para trás? Porque o coração dela não estava nas promessas de Deus. O coração daquela mulher não estava na promessa que Deus fez a ela, ao seu esposo, à sua família. O coração daquela mulher estava lá em Sodoma. Ela estava saindo de Sodoma, mas Sodoma não estava saindo do coração dela. Ela saiu de Sodoma, mas quis virar para trás. Ah, Sodoma, como eu te amei. O que eu estou perdendo saindo daqui? Quanto tempo? Às vezes a nossa situação é a mesma. Às vezes nós passamos pelas mesmas coisas. Às vezes Deus nos dá a oportunidade de entrar no nosso barquinho e afastarmos um pouco da terra, para que Ele possa realizar um milagre que nós tanto ansiamos, mas nós não queremos. Nós preferimos ficar em terra. A Bíblia diz em 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que Jesus mandou afastar aquele barco da terra? A Bíblia diz o seguinte, lá no verso 4, diz assim: quando Jesus acabou de falar, ou seja, Deus tem as suas prioridades, Deus tem as prioridades dele. Não significa que Ele nunca vai chegar até nós, mas significa que quando nós confiamos nele, aceitamos o momento da espera e da entrega, uma coisa é certa: nós vamos receber o nosso barquinho de volta. E nós não vamos receber o nosso barquinho da maneira como ele foi entregue nas mãos do Senhor. Nós vamos receber o nosso barquinho de volta, mas nós vamos receber ele cheio das bênçãos de Deus na nossa vida. Dê uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Às vezes nós temos muita dificuldade nisso. Jesus estava conversando com seus discípulos. Ele estava falando com seus discípulos. E o assunto que girava é sobre a dificuldade de entrar no reino dos céus. E Jesus disse assim: quão difícil é entrar no reino dos céus. Quão
quão difícil é, e ele começa a comentar dizendo: é mais fácil entrar um camelo no buraco da agulha do que um rico, aquele que tem amor às suas riquezas, que coloca o seu coração nas riquezas, entrar no reino dos céus. Os seus discípulos começaram a assustar e perguntaram assim para ele: Senhor, mas dessa maneira que o Senhor está vendo, porque eu não vou entrar no mérito do buraco da agulha, mas vamos imaginar a agulha, um buraco pequeno, qualquer lugar que seja, e um camelo evidentemente não cabe em situação alguma num buraco de uma agulha. Os discípulos então começaram a imaginar um camelo tentando entrar num buraco de agulha, e eles falaram para Jesus: desse jeito não vai entrar ninguém, homem nenhum será capaz de salvar-se. Jesus disse assim: é verdade, ao homem ninguém consegue salvar, mas a Deus tudo é possível. Pedro levanta e fala assim para Jesus: já que o negócio, quem tem muito dinheiro, então tem dificuldade, quem tem muito dinheiro e que coloca o amor nesse dinheiro, tem dificuldade de entrar no reino dos céus. Pedro então chega ao seguinte raciocínio. Ele diz assim para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo, vendemos tudo e entregamos ao Senhor e te seguimos. O raciocínio dele é: nós então fazemos parte, nós somos diferentes. Jesus falou assim: em verdade eu te digo, todo aquele que deixar pai e mãe, deixar emprego, abandonar o campo, abandonar as coisas, vai ganhar 100 vezes mais nesta terra, em irmãos, em tudo que ele deixou e abandonou, e no céu a vida eterna. A dificuldade nossa é confiar, a entregar alguma coisa nas mãos de Deus para que Ele possa usar. A nossa maior dificuldade é confiar que o Senhor não vai usar e não nos vai deixar, não vai nos abandonar. A nossa maior dificuldade é olhar para um lado e olhar para o outro e ver que alguém está sendo abençoado e nós não estamos. Alguém está sendo mais amado que nós, segundo os nossos olhos, segundo a nossa projeção. Alguém é mais digno de ser amado por Deus do que nós. Esse pensamento é um pensamento demoníaco, porque Deus ama cada um dos seus filhos de uma maneira expressa e sincera, e nenhum de nós vai ficar sem passar por experiências ruins, mas nenhum de nós vai ficar sem ter testemunhos maravilhosos do que Deus fez na nossa vida. Eu lembro que um exemplo que eu coloquei e me lembrei sobre a doação de Pedro do barquinho. Eu lembro que as pessoas mais antigas, elas tinham, se você dava uma vasilha de biscoito, se você desse uma vasilha de biscoito para alguém, essa vasilha de biscoito, ela não voltava vazia, não é isso? Se você enchesse uma vasilha de pão de queijo e desse para o seu vizinho daqui um dia, 2 dias, 3 dias, ele colocaria dentro daquela mesma vasilha que você colocou alguma coisa para te agradar também e devolveria a você. O que eu vejo nisso? Quando Pedro deu o barquinho dele, mas quando Deus usar e solicitar o nosso barquinho, Ele não vai devolver da mesma maneira. Quando Ele solicitar, vocês estão me entendendo? Amém? Digam amém. Quando Ele solicitar o nosso barquinho, Ele não vai devolver da maneira como Ele pegou, não vai devolver Ele vazio. Ele vai devolver para nós aquilo que Ele pegou do nada, aquilo que nós não temos hoje, aquilo que nós estamos naufragados, aquilo que nós estamos, o ânimo lá embaixo. Ele vai restaurar tudo e vai entregar nas nossas mãos como presente precioso, em nome de Jesus.
A Bíblia diz que Jesus manda Pedro voltar ao mar. Voltar ao mar. Eu não sei o que passou na cabeça de Pedro, mas voltar ao mar, quem trabalhou a noite inteira, a Bíblia é específica em dizer que, tendo trabalhado a noite inteira, ou seja, eles pescaram no momento ideal, o tempo ideal passou na vida dele, no coração dele, o momento ideal já passou. Na vida de Pedro, o que poderia ser feito já foi, o tempo agora não volta mais. Talvez nesta noite, aqui no nosso meio, tem pessoas que estão passando pelo mesmo problema. O tempo ideal passou, o momento ideal já foi embora, e é impossível você retroceder o tempo novamente. É impossível você se arrepender de uma palavra maldita. É impossível você se arrepender de um ato impensado. É impossível você se arrepender de uma atitude que você tomou, que não estava de acordo com a vontade de Deus. É impossível você retornar o ontem e pedir perdão. Pedro sabia disso. Voltar ao mar significava que ele teria que, já tinha tirado os gravetos, os paus, as pedras, o lodo. Voltar ao mar, ele teria que novamente lançar a rede e viria novamente tudo aquilo que ele estava lá. E a multidão de novo estaria olhando. Mas agora ele não estava fazendo a diferença aqui. Agora, se ele aceitasse isso, ele não estaria fazendo mais com as suas forças humanas. Se ele aceitasse agora isso que estava sendo proposto para ele, de voltar novamente ao mar, ele não estaria mais realizando com suas próprias forças, com seu próprio braço. Se ele aceitasse o desafio agora, o Espírito Santo de Deus na pessoa de Jesus Cristo estaria levando como um sonar, pegando peixes de um lado e do outro, ajuntando naquele mesmo lugar e colocando tudo na rede de Pedro naquele momento. Aceitar ou não aceitar? Pedro, ele diz: Senhor, nós havemos trabalhado a noite inteira. Noite toda. Noite toda fala de exaustão, fala de limite. Já fizemos o que tinha que ser feito, e o nosso momento passou, já passou, Senhor. De manhã, Senhor, agora não é o momento mais propício para pesca. O Senhor pode olhar aqui, todos esses barquinhos aqui estão enfileirados, esperando novamente o dia acabar e a noite começar novamente para eles tentarem. Agora não é hora mais de pesca, Senhor. Mas Jesus talvez olha bem nos olhos de Pedro, lá dentro do barco, aquele barquinho emprestado. Talvez Jesus olhe nos olhos de Pedro e Pedro olha nos olhos de Jesus. E Pedro diz assim para ele: Senhor, isso pode até não dar certo. Pela minha experiência de vida, isso pode até não dar certo. Isso pode até dar errado. Mas porque o Senhor está falando, pelas tuas palavras, eu lançarei a rede. Pelas tuas palavras eu lançarei a rede. Você tem confiado em Deus e tem lançado novamente? Você tem sido bastante corajoso e corajosa para pegar a sua rede limpinha de novo e lançar ao mar? Lançar ao mar, para Pedro talvez seria uma derrota, mas lançar ao mar para a pessoa de Jesus seria um momento de glória tão grande na vida de Pedro. Por quê? Porque aquelas mesmas pessoas que viram Pedro sendo humilhado ali na praia, sem nada ali,
Aquelas mesmas pessoas, Jesus agora está propiciando ao seu servo, seu futuro servo, está propiciando a ele um momento de glória, aonde as pessoas nunca mais esquecerão. As pessoas aonde falarem de um milagre, de tantos peixes na rede de Pedro, elas vão lembrar que houve sim um pescador, Pedro, que entregou um barquinho nas mãos de Jesus Cristo, que um dia andou naquelas praias ali. Ninguém nunca ficou sem falar, e ninguém nunca se esqueceu de que entregar algo nas mãos do Senhor é capaz de transformar aquilo do nada, coisas em nada, em transformar em grandes milagres e realizações da nossa vida. Vamos ficar de pé nesta noite. Que me animou e disse: Mas sobre as tuas palavras eu lançarei a rede. Estou aqui. As pessoas viram ali naquele lugar a vergonha, mas agora elas viriam a bênção de Deus sobre a vida de um homem. Naquele mesmo lugar as pessoas viram a derrota, mas através de uma palavra de Jesus, as pessoas agora viriam um homem sendo ricamente poderoso, abençoado, como nenhum daquela multidão tinha sido ainda. Você está passando por lutas, dificuldades, problemas, todos nós estamos, mas a diferença é o que Jesus pede de cada um. Às vezes o meu barquinho é diferente do seu. Às vezes o meu barquinho, o meu instrumento de pesca é diferente daquilo que é o seu, mas Jesus sempre pede. E Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Pois eu quero ver. Eu não entendo, Senhor. Eu não sei. Eu não compreendo. Eu até não acredito. A minha fé não chega o bastante. Mas pelas tuas palavras eu lançarei a rede. Eu queria orar nesta noite pela igreja, por cada um dos irmãos. Hoje eu sou liberto. Eu queria orar nesta noite porque nenhum de nós está isento. Nenhum de nós está isento de passar por dificuldades e tribulação. Nenhum de nós está isento de passar por humilhação, por vales, por desertos, por caminhos estreitos, por caminhos tortuosos. Nenhum de nós está isento de passar por lutas que nós nunca gostaríamos de passar. Mas uma coisa nós não devemos esquecer de maneira alguma: de que independente de quaisquer sejam as lutas e dificuldades, nós temos um Salvador e um Senhor, aquele que conhece todas as coisas, aquele que consegue nos tirar do meio do deserto com mão forte, porque Ele conhece o deserto e vai lá e nos toma pelos braços e nos carrega e nos coloca em lugares firmes. A Bíblia diz que, então eles, depois de ver o grande milagre, a Bíblia diz que eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Pois eu quero ver. Alguém só é capaz de largar tudo e seguir a Jesus se ele tiver uma transformação na sua vida. A Bíblia diz que Pedro começa chamando Jesus de mestre. Mestre, nós já trabalhamos demais. Mas quando Jesus realiza o milagre na vida dele, de Pedro, a primeira palavra que sai da boca de Jesus não é mais mestre, mas Senhor. Senhor. Quando Deus tornar Senhor das nossas vidas, nós receberemos milagres que ninguém, pessoa alguma, vai receber, porque nós estamos debaixo do senhorio de Cristo na nossa vida. O milagre está aqui. Deus é Deus de segunda oportunidades. Eu quero orar com você, igreja. Eu quero que você, se possível, se você quiser,
Saia do seu lugar. Suas palavras não Vem aqui à frente. Você que quer uma segunda oportunidade. Você que quer Ele vai cumprir. com confiança e está precisando de um milagre de Deus. Você tem um barquinho, mas nesta noite você vai entregar o barquinho nas mãos do Senhor, porque certamente Ele vai devolver esse barquinho nas suas mãos, do momento que você tem sonhado, do jeito que você tem sonhado. Saia do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Tudo que Deus prometeu não vai desistir. Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Suas palavras não passarão. A voz que me animou e disse para mim: há milagre ali. Eu estou aqui. A voz que me levantou, dizendo pra não desistir. Quando eu falei para vocês Eu estou aqui. que 10 anos atrás eu estava desta maneira, sem sonhos, sem projeto, sem realização, Pois eu quero com ver. rede suja na mão e com muito graveto. Eu preciso ver. Deus me tirou do lamaçal, além de me tirar me tirou do pecado lá atrás. Agora Deus me deu uma experiência. Hoje eu conheço Deus mais de perto. Eu sei do que Ele é capaz de fazer, de realizar na nossa vida. Levanta daí. Você que está aqui nesta noite, saiba de uma coisa: tantas pregações que a gente ouve, tantas pregações que você já ouviu, mas que esta seja uma simples mensagem, uma mensagem simples para o seu coração, mas que isso venha te afetar de uma maneira tão tremenda. Se isso venha afetar o seu intelecto e descer isso para o seu coração de uma maneira tão tremenda, que você já pode contemplar o milagre de Deus sendo executado em seu favor nesta noite. Põe a sua mão assim no seu coração, você que está aqui. Ai, Tudo que Deus prometeu não vai desistir. Rei comená lá soria melebe abassoria sobicai teres. Suas Rei comená belebela sosibitelia cais. Tudo que Deus Espírito Santo de Deus, não vai desistir. meu Deus, aqui estão, meu Deus, cada um dos nossos irmãos, cada pessoa aqui. Deus, quantos aqui, cada um tem uma dificuldade, cada um tem um problema, Pai. Tudo que Deus Cada um tem um barquinho diferente. desistir. Meu Deus, cada um está com uma rede suja nas mãos. Cada um, ó Deus, tinha planos, projetos. Ó Pai, a noite passou, o momento ideal passou, os negócios não deram certo, a família não deu certo. Ó Deus, os sonhos não se realizaram, se frustraram, ó Pai. Recomenar, xeriar, jomear, soriricaia. Mas o Teu Espírito Santo, ó Pai, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma palavra que o Senhor deu ali para Pedro foi capaz de realizar, de ajuntar aqueles peixes num lugar só, e realizou um milagre em prol do seu servo. Realiza nesta noite, ó Pai, aqui nesse lugar, milagres possam acontecer aqui nesse local. Ó Pai, corações aqui nesse momento possam receber algo novo do Senhor. Ó Deus, que dos céus sejam movidos, que pessoas sejam movidas, que de um lugar a outro dê ordem aos Teus anjos, ó Pai. Deus, se for realização de negócios, que o Senhor possa ministrar, que possa estar em um lugar e no outro agora, no nome de Jesus, durante esse feriado, ó Pai. Enquanto todos não estão fazendo nada, trabalha em prol de cada um dos Teus servos que está aqui nesta noite. Esse feriado, ó Pai, possa ser um momento ideal, não para o homem trabalhar, mas para o Senhor trabalhar em prol de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Uma nova história seja escrita, Pai. Milagres possam acontecer em nome de Jesus Cristo. Amém.
Diga amém. Diga eu concordo. Diga eu creio. No nome de Jesus. Nome de Jesus. Que Deus vos abençoe ricamente nesta noite, esse feriado, esse ano e para todos sempre, em nome de Jesus Cristo.